Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Amém. Amém. Eu vou liberar o grupo de louvor que estão aqui em cima já há um tempinho, né, em pé. Podem descer, descansar um pouquinho. Daqui a pouco a gente precisa de vocês, tá bom? Queridos, que honra estar aqui nessa noite. Nós participamos, não é, de uma celebração linda e maravilhosa ontem, com a formatura dos alunos do segundo ano e os concluintes também do primeiro ano. Quem é aluno aqui que estava lá ontem? Ok. Puxa, pensei que você ia ficar mais animado aí. Vou repetir. Quem é aluno aqui que estava ontem? Você se graduou? Aê, está mais assim a cara do aluno do Rema, né? Glória a Deus. Então, é uma honra. Obrigada, querido. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. E eu tenho a direção hoje à noite de fluir um pouquinho no ensino, se é que você me permite fazer isso. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Aleluia. Mateus, capítulo 17. Eu queria falar um pouquinho sobre fé, mas falar de uma perspectiva um pouquinho diferente, talvez daquilo que você já tenha ouvido. Eu sei que fé é um assunto muito importante, amém? E fé nunca deveria sair, na verdade, do nosso contexto, né? Afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus, amém? E a fé realmente ela vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra. E quanto mais você ouve a respeito desse assunto, mais iluminação você tem, mais revelação você tem. E eu estou ousando hoje, né, no Senhor, a despertar você em algumas áreas com relação àquilo que o Senhor me direcionou para fazer e para falar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Mateus, no capítulo 17... no versículo 14, Mateus capítulo 17, versículo 14, diz assim: quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Então a resposta, não é, de Jesus para os discípulos é: por causa da vossa pequena fé. Só que essa palavra aí, pequena fé, essa frase, essa palavra, porque ela está junta no grego, a palavra para o grego é apistia. Apistia não é uma fé pequena, apistia é falta de fé, é incredulidade. Então, o que Jesus estava dizendo é: vocês não puderam expulsar, não é, ou curar aquele garoto, porque vocês não tinham fé para isso. Amém? É diferente de você ter uma pequena fé. Amém? Ele disse: vocês não tiveram, vocês estavam operando em apistia, vocês estavam em incredulidade, em falta de fé. E aí ele diz: olha, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis ao monte, e ele, não é, vai se mudar, não é, e nada vos será impossível. Amém, amados? Ou seja, Jesus, ele está aqui, ele começa a falar que se a pessoa tiver
a fé dela como um grão de mostarda. E não é a primeira vez que Jesus fala a respeito, não é? E comparando a fé de alguém a um grão de mostarda. Mas ele diz, olha, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês iriam dizer ao monte, passa daqui a acolá, e ele iria fazer isso, ou seja, ele iria passar, assim como você ordenou, e nada vos será impossível. Amém? Então, perceba bem, nossa vida, ela é marcada por uma série de improbabilidades, uma série de impossibilidades, não é? O mundo, os limites, a sociedade, está sempre dizendo para nós que é impossível nós fazermos alguma coisa. Alguém aqui já se deparou com uma situação que você recebe a informação de que é impossível você avançar, é impossível você fazer aquilo? Ou seja, nossa vida, o nosso contexto todo está sempre nos dizendo que é impossível nós fazermos alguma coisa. Mas Jesus, ele acaba de nos dizer aqui que se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, nada nos será impossível. Oh, aleluia! Eu acho que isso é boa notícia. Amém? Para alguém ou um indivíduo como eu e você, que andamos neste mundo, que temos limitações naturais, que existem coisas que se levantam contra a nossa fé, contra a nossa caminhada cristã, contra a nossa família, amém? E que nos apresenta que é impossível, mas vem Jesus agora e diz, ei, se vocês agirem dessa forma aqui, nada é impossível. Aleluia. Então, Jesus aqui está nos trazendo, amados, um contexto que vai mudar a sua forma de viver. Que vai mudar a forma como você encara as situações. Amém? Que vai vencer os gigantes que se levantam contra a sua vida. Oh, aleluia. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Aleluia. Jesus, ele vai mais uma vez falar e comparar a fé, se nós tivéssemos fé, como um grão de mostarda, amém? Então, Jesus, ele está com os discípulos lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 3, diz assim, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, Senhor, isso é difícil demais, a gente não consegue fazer isso sozinho não, ei, nos acrescenta fé para isso. Quer dizer que toda vez que alguém errar contra nós e vier pedindo perdão, eu tenho que perdoar? É isso que os discípulos estavam dizendo? Eu não tenho capacidade para fazer isso. Aumenta a nossa fé. Porque só pela fé mesmo é que eu vou poder perdoar o meu irmão. Agora é interessante, porque Jesus não disse, uau, que pergunta que pedido mais espiritual que vocês fizeram. Acrescenta-nos a fé. Jesus não disse, olha, vocês fizeram o melhor pedido de todos os tempos. Não, Jesus, ele vai dizer, no versículo 6, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Então é como se Jesus estivesse aqui ignorando, não é? A pergunta, o pedido que os discípulos fazem. Eles disseram, acrescenta-nos a fé. E Jesus disse, ei, o negócio não é que você precisa de mais fé, você só precisa usar a fé que você tem. Amém, queridos? Não é bíblico você pedir a Deus para crescer. Senhor, estou passando assim por uma situação tão grande, me dá mais fé para isso. Sabe, Deus, ele já nos deu uma medida da fé. A todos nós. Amém? O nosso problema, eu vou te dizer, o seu problema não é falta de fé da sua parte, querido. O nosso problema é porque não usamos a fé que nós temos.
Aleluia. Jesus disse, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer à amoreira, ela vai te obedecer. Então, pela segunda vez, Jesus ele fala e compara a nossa fé como um grão de mostarda. A primeira vez, ele disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, nada será impossível. Oh, aleluia. Ou seja, você vai viver em uma dimensão espiritual, uma dimensão da sua vida, em que você não vai experimentar fracassos na sua vida. Aleluia. Nesse segundo momento, quando os discípulos pedem, Senhor, acrescenta-nos a fé, Jesus disse, ei, você não precisa de ter mais fé do que você já tem, só precisa usar a que você já tem. Ele diz, nas duas ocasiões, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer. Amém? Nas duas ocasiões, Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer. Amém? Quanto de fé é necessário para que as coisas comecem a acontecer na minha vida? Fé suficiente para dizer. Aleluia. Agora, Jesus, quando ele compara aqui, não é, ao grão da mostarda, a semente da mostarda, com a fé dos discípulos, essa palavra como, não é? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, essa palavra como no grego, significa da mesma forma. Significa a comparação à qualidade da semente. Amém? Então, Jesus, ele não é colocando apenas, não é, o fato de que é a semente do grão da mostarda, ou seja, o grão da mostarda em si é a menorzinha, e se você tiver uma fé pequenininha, não é apenas isso, mas ele está falando da forma como o grão da mostarda opera. Aleluia, amém? A forma como o grão da mostarda. Bem, se por dois momentos, Jesus ele fala do grão da mostarda, não é? Se assemelhando à minha e à sua fé, a gente precisa entender melhor sobre o grão da mostarda. Como ela opera, como ela funciona, amém? E olha só o que diz lá em Marcos, no capítulo 4. Abra lá comigo. Marcos, no capítulo 4, versículo 30. Marcos capítulo 4, versículo 30. Jesus falando a respeito de uma parábola, olha o que ele diz. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Então Jesus agora no versículo 31, ele vai falar o que é a ilustração do reino de Deus. Ele diz, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Amém? Então, por dois momentos, Jesus fala a respeito da nossa fé, sendo comparada com o grão de mostarda. E aqui agora, Jesus ele conta uma parábola e ele fala, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Que quando semeado na terra, mesmo sendo pequenininho, mesmo sendo insignificante, se é semeado, ela vai crescer. Aleluia. Amém, amados? E é assim com a sua fé e com a minha. Você não precisa de uma fé gigante. Você não precisa de uma fé enorme. Amém? Você só precisa usar a medida da fé que já foi dado a você. Romanos 12, 3 diz que Deus repartiu a cada um de nós a mesma medida da fé. Aleluia. Agora, cabe a mim e a você fazermos alguma coisa com essa fé que recebemos. E Jesus disse, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer. Amém? Você vai dizer.
As pessoas, às vezes, elas dizem, olha, eu estou em fé, eu estou crendo em algo, ou crendo naquilo, ou crendo numa cura, ou crendo, não é? Seja no que for. Mas, querido, se isso não estiver nos seus lábios, se isso não faz parte da sua confissão diária, você não está em fé. Amém? Às vezes pessoas pensam que parar de falar negativo é estar andando em fé, mas não é só parar de falar negativo e emudecer diante dos problemas, mas é dizer o que a Bíblia diz diante dos problemas. Aleluia. Então, se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, nós vamos dizer à amoreira, nós vamos dizer ao monte, ou seja, o que são essas coisas? Representam as impossibilidades, representam aquilo que o diabo, o mundo, se coloca diante de você, não é, como impedimento para que você receba daquilo de Deus, para que você receba aquilo que Ele planejou, que Ele projetou para a sua vida, para que a promessa de Deus não se cumpra na sua vida. E sabe, pessoas pensam, se Deus prometeu, vai acontecer automaticamente. Mas não é assim, querido. Deus, quando Ele profere para você a respeito de uma promessa, Ele está te deixando saber a respeito daquilo, justamente para você receber em fé sobre aquilo, e para você declarar em fé aquilo, até acontecer. O fato de Deus ter prometido algumas coisas para você não significa que vão cair de paraquedas no teu colo. O diabo também ouviu a mesma promessa. E ele vai fazer todo tipo de oposição que ele puder, para que você não receba da promessa de Deus, para que Deus seja, né, que ele saia na história como mentiroso, como aquele que disse e não cumpriu. Mas deixa eu te dizer que ele, com relação a Deus, tudo que ele disse com relação a ele, na parte dele, já está cumprido. Aleluia. Deus, Ele não te dá uma promessa e depois retrai aquilo de você. Amém, amados? Deus não te dá uma promessa e depois segura no alto e fala, e aí, vamos ver se você consegue chegar aqui em cima. Esse não é o nosso Deus. Ele libera uma palavra para você. Ele libera a promessa para você. Aleluia. E Ele tem expectativa que essa promessa se cumpra. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ele disse, assim como eu enviei a minha palavra, assim como a chuva desce ou a neve desce, faz o que precisa fazer na terra antes de retornar, assim será a palavra que sair da minha boca. Aleluia. Então, com relação a Deus, Ele tem todo o interesse de cumprir a promessa que Ele te deu. Ele tem todo o interesse de cumprir a palavra que Ele te deu. Aleluia. A questão é, temos fé o suficiente para dizer? Temos fé o suficiente para dizer as promessas, para declarar aquilo que Deus disse a nosso respeito, a respeito daquilo que estamos vivenciando? Então ele disse, o reino de Deus é assemelhado a um grão de mostarda, que quando plantado vai crescer. A questão, querida, é que às vezes a gente não tem nem a disposição de plantar. Sabe? O que é uma plantação? A Bíblia fala a respeito disso. 1 Pedro 1 fala que a palavra de Deus, ela é a semente. Aleluia. É uma semente incorruptível. A palavra de Deus. E foi por ela que nós fomos gerados. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela é uma semente. Aleluia! E uma semente precisa ser plantada. Se você quiser resultados de uma semente, você não pode pegar a semente, colocar dentro do armário e esperar que ela vá dar a colheita que você precisa. Alô? Se você quer ter colheita, você pega a semente e você precisa plantar. Sabe, muitos de nós colocamos, não é, esse saco de semente na nossa prateleira. Fica lá depositada a semana inteira. Não sai da sua boca essa semente. Você não se atém a essa semente. E depois não entende por que a promessa de Deus não se cumpriu na sua vida. Use a semente e plante ela, querido.
A palavra de Deus é a semente que você precisa para plantar nas situações da sua vida. Aleluia. Se você está encarando uma situação de enfermidade, qual é a semente de Deus? A semente de Deus, a palavra de Deus, diz que você já é curado. Que Jesus já levou sobre si as suas dores, pelas suas pisaduras. Você já é curado. Ele levou pisadura no seu lugar. Ele levou açoite no seu lugar. O corpo dele foi moído por você. Aleluia. Então, com relação a Deus, ele já resolveu esse problema. Agora, cabe a mim e a você pegar essas verdades, aleluia, e plantá-las na terra. Então, a Bíblia fala que se você plantar uma semente de mostarda, por menor que ela seja, por mais insignificante que ela seja, se ela chegar na terra, ela vai crescer. Aleluia. Ela vai crescer, ela vai se tornar uma árvore frondosa e ela vai criar sombras, ou seja, pessoas da sua família vão se beneficiar por causa da sua fé. Pessoas ligadas a você vão ser abençoados, vão receber o refrigério de uma árvore frondosa. Árvores ou pássaros serão até aninhados nessa árvore. Sabe, pessoas que às vezes você nem tem muito contato assim, mas porque passam até contato com você, querido, começam a ser abençoados por causa da fé que você opera. E Deus não pede de nós algo, sabe, inusitado, algo difícil de fazer, querido. Ele só está pedindo para você ter fé como um grão de mostarda. Como é que o grão de mostarda opera? Se ela é plantada, ela vai crescer. Aleluia. Então Jesus, ele diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte e ele vai te obedecer. E nada te será impossível. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer à moreira e ela vai te obedecer. Oh, aleluia. Então, Jesus aqui, ele nos dá uma chave. Olha só o que ele diz. Aqui mesmo, em Marcos, no capítulo 4. Vamos ver, por favor, o versículo 13. Marcos, capítulo 4, versículo 13. Olha só o que ele diz. Jesus, ele conta a parábola do semeador, que obviamente está inserido dentro dessa questão de você plantar, não é? Aí os discípulos depois perguntam para Jesus o que ele estava falando, não é? Os discípulos pedem Jesus para explicar a parábola para eles. Aí versículo 3 diz, Jesus dizendo, não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus está dizendo, ei, se vocês não entendem a parábola do semeador, como é que vocês vão entender o restante do reino de Deus, como é que funciona? Ele diz, se você entender a parábola do semeador, essa parábola é a chave que você precisa para entender tudo como é que o reino de Deus funciona. Ele diz, se você entender essa parábola, você vai entender como é que o reino de Deus funciona. E aí ele diz, o que semeia, semeia a palavra. Amém? Então, o que você tem aí na sua mão, no seu aplicativo, no seu iPad, seu tablet, amém? Isso daí, querido, não é só um livro. Amém? Eu gosto de chamar isso daí é um pacote de sementes poderosas que você tem. Amém? E você não pode guardar isso dentro de casa, dentro de uma gaveta qualquer. Semente tem que estar plantada na terra. E a garantia que Jesus dá é, se plantada, ela vai crescer. Aleluia. Amém? Pessoas dizem, olha, a sua fé vai mover montanhas, não é? A sua fé vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu até entendo as expressões, mas deixa eu te dizer, não é a sua fé por si que vai fazer alguma coisa. É a palavra de Deus que você crê que vai fazer alguma coisa. Aleluia. Amém? Então, se você desenvolve essa atitude, queridos, Deus não está pedindo algo, sabe, difícil de você.
Ele só quer que você concorde com o que ele diz, querido. Amém? É de você pegar o que está escrito a seu respeito. E mesmo tendo dúvidas, mesmo tendo algumas incredulidades aí em algumas áreas da sua vida, mas deixe a palavra mostrar para você. Deixe ela funcionar por você. Como? Colocando ela nos seus lábios. Amém? Se você já está fazendo coisas que até hoje não deram certo, que tal tentar do jeito de Deus? Que tal começar a fazer como Ele, não é? Como Ele está instruindo. Amém, amados? Então, a nossa fé, não é? Ela precisa estar conectada com a nossa confissão. Se você diz que está crendo por algo, mas você nunca fala a respeito daquele algo, não é fé. Porque fé tem que crer com o coração, mas tem que falar com a boca. Aleluia. Não é interessante? Porque a Bíblia fala falar com a boca. Porque você pode estar falando com você mesmo interiormente, mas tem que sair da sua boca, querido. Deus te fez um espírito falante. Amém? Então, coisas vão começar a tomar forma na sua vida, em áreas da sua vida, no momento em que você começa a pegar essas sementes poderosas que Deus te deu e começar a plantá-las na terra. Aleluia. Mas que terra é essa, Sheila? Essa atmosfera que você vive, essa terra aqui mesmo que você está. Amém? É nessa terra que você planta as palavras de Deus, as promessas de Deus. E sabe, queridos, quando você faz isso, não é? O poder de Deus começa a operar. Sabe, você começa, às vezes, até devagarzinho, sem entender muito como é que isso funciona. Olha que coisa maravilhosa, você nem precisa saber como funciona. Amém? Deus não pede para você ser assim um engenheiro, não é? Um arquiteto a respeito da palavra, para entender todos. Não! Ele não precisa disso, querido. Ele só precisa que você concorde com ele e que você diga o que ele diz. Amém? Olha só o que diz ainda em Marcos, no capítulo 4, no versículo 26, Marcos 4, 26. Ele diz, e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então, Jesus está dando uma outra parábola a respeito de semente aqui. E ele vai dizer, olha, o reino de Deus é mais ou menos assim, se eu pudesse comparar, Jesus está dizendo, se eu pudesse comparar, fazer uma ilustração a respeito do reino de Deus, é essa ilustração que eu daria. É um homem que sai e planta. É um homem que sai e lança a semente na terra. Amém? Aí ele diz, versículo 27, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Amém? Quando você pega uma semente, eu estou dizendo agora uma semente natural, uma semente de manga, você coloca lá na terra, não é assim? Você planta ela e deixa ela lá. Você não sabe como, mas aquela semente vai florescer. Se você der tempo suficiente, se você der atenção suficiente, querida, aquilo que você plantou na terra, amém? Você vai trabalhar, você vai voltar, você vai fazer seu dia a dia, o seu cotidiano, mas a semente está lá na terra. Aleluia! Você não sabe como é o processo, mas você sabe o resultado do processo. Jesus está dizendo, o reino de Deus é assim. É como um homem que sai, lança uma semente na terra e vai trabalhar. Ele vai acordar, ele vai dormir, ele vai levantar, ele vai para o trabalho, ele volta, ele vai para a igreja, ele vai para o shopping, ele sai de férias, ele volta. Ele não sabe como. Mas o processo agora, porque está lá na terra, começa a acontecer. Sabe, queridos, existem muitas coisas na nossa vida que aconteceram, nós não sabemos explicar como. Eu não sei te explicar como, mas eu já fui curada. Aleluia! Eu não sei te explicar como a provisão sobrenatural chegou na hora certa.
Amém? Eu não sei como, mas a graça de Deus se manifestou no minuto que eu precisava que se manifestasse. Então você não precisa entender do milagre. Você não precisa entender como ele funciona, como é que ele opera. Você só precisa fazer a sua parte. Planta a semente na terra e deixa Deus operar. Amém? Então Jesus disse, olha, ele faz isso, ele dorme, levanta de noite e de dia, ele faz vai fazer o seu cotidiano e a semente brota e cresce. Ele não sabe como. Olha o 28, ele diz, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a colheita. Amém? Se você der tempo suficiente para essa semente ali, querido, ela vai crescer, ela vai se tornar uma erva, ela vai se tornar uma espiga, ela vai começar a tomar forma e daqui a pouco você está comendo dos frutos dela. Aleluia. Não é interessante que o poder que uma semente tem? E não é interessante que a palavra de Deus se assemelha a uma semente? Amém? Aleluia. Eu me lembro, não é, de alguns lugares que eu já fui, onde pessoas fizeram uma garagem, não é? Abriram um espaço, colocaram concreto por cima, mas depois de um tempo começa a rachar o concreto. Alguém já teve essa experiência? E de repente, na rachadura daquele concreto, lá vem uma folhinha verde ali. Já percebeu? Sabe que as grandes construtoras, quando elas pegam um terreno grande, que vão construir um prédio enorme, eles pegam veneno para colocar na terra, para matar todo tipo de semente, porque uma sementezinha viva que ficar na terra, amém, vai fazer um estrago grande. E faz um estrago grande, independente do tipo de fundação e do tipo de construção que tiver lá. Deixa eu te dizer, o diabo pode colocar concretos e concretos e concretos em cima do plano de Deus para a sua vida, em cima daquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Mas sabe o que você precisa? Você só precisa de uma semente na terra. Aleluia! Você só precisa plantar a semente na terra, querido. E sabe aquele concreto poderoso, aquele concreto, sabe, que é forte, que é usado para grandes construções. Ele vai cedendo ao poder de uma semente. Aleluia. Quando menos você se espera, a folhinha verde começa a brotar de lá de dentro daquela rachadura. Esse é o poder que a palavra tem, querido. Não importa o que o plano do diabo seja para a sua vida. Não importa quais as impossibilidades. Que o diabo disse para você que chegou, é o fim da linha, não vai dar mais. Ei, se tem semente na tua boca para ser plantada, o concreto vai sair da frente. Aleluia. O concreto não vai prevalecer contra, deixa eu te dizer, é uma sementezinha. Jesus disse, é bem pequenininha, mas se ela é plantada, ela vai crescer. Lá perto da minha casa, em Campina Grande, tem uma rua que liga, né? Eu moro bem próximo do shopping e liga ao shopping. E quando você passa, né, principalmente voltando do shopping, eles plantaram, a prefeitura plantou umas árvores ali que eram pequenas a princípio, mas agora elas começaram a crescer e criaram raízes. Então, o asfalto está lá, mas por causa do poder da semente, querido. As raízes agora estão tão aprofundadas, elas começaram a crescer de tal forma que agora a rua é assim. Você passa rodando em cima das raízes daquelas árvores. Você entende? Que nenhum asfalto é capaz de paralisar uma semente que seja. Amém, querido? Uma semente tem o poder de destruir um asfalto inteiro de uma rua inteira.
Aleluia. Então esse é o poder da semente de Deus, da palavra de Deus, quando ela é operada na sua boca. Você não sabe como. Você pode dizer, mas esse negócio de confessar a palavra, esse negócio de fé, como é que isso funciona? A gente não sabe como não, querida, a gente também só faz. Amém? E olha, chegou tarde demais, alguém vem me dizer que não funciona. Ei, eu sou aqui testemunha viva de que isso funciona, querido. Se você pegar a palavra de Deus e colocar na sua boca, a palavra de Deus vai funcionar. Agora, sabe qual é o nosso problema? É que a gente passa 30 anos da vida fazendo do nosso jeito, tomando decisão toda errada, e aí a gente quer que em um mês a palavra dê conta de tudo. Existe um processo. Amém? Aleluia. Sabe? Não existe uma fórmula mágica para te tirar, não é, da dívida que você se meteu e levou 10 anos para se meter nela. Não existe uma fórmula mágica para te tirar de um casamento que está à beira do divórcio. Existe, sabe, um trabalho de plantação. Aleluia. Quando você conversa com um agricultor e ele está lá preparando o solo e ele começa a plantar as sementes lá, você pergunta para ele, isso aqui é o quê? Que você está plantando o quê? Ele não fala, eu estou plantando uma semente que quando crescer vai virar milho. Ele diz, não, eu estou plantando milho. Amém? Porque ele sabe do resultado da semente. Aleluia! Quando ele olha aquele campo cheio, você pergunta, talvez não tenha nem a ervinha lá, não tem nada lá ainda, nem a plantinha saiu. Amém? Mas se você perguntar para ele, você vai, ei, aqui é o quê? Ele vai, aqui tudo é feijão. Você olha e só vê terra, só vê poeira. Mas na mente do agricultor, ele sabe que tipo de semente que ele plantou. Quantos estão entendendo isso? Na mente do agricultor, aqui é feijão, aqui é milho, aqui é soja, aqui é café. Aleluia. Você olha e fala, é doido. Né? Não tem nada ali para dizer que é. Mas sabe, ele entende o processo da semente, querido. E Jesus, ele está nos ensinando o processo da semente. A gente não precisa saber como que funciona. O negócio é que funciona. E Jesus só quer que você, Deus, ele só quer que você concorde com ele. Amém. Fale o que a palavra diz a seu respeito. Procure versículos que falam a respeito do seu problema. Amém. Confesse essas coisas. Declare essas coisas. Amém. Aleluia. É assim que o reino de Deus funciona. Ele opera dessa forma. Você planta a semente. Amém? E essa semente, quando ela é plantada, ela vai crescer. Aleluia. Abra comigo lá em Provérbios, capítulo 18, por favor. Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Provérbios 18, 20, diz assim, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Ou seja, você vai ficar em abundância, você vai receber em abundância daquilo que você diz. Agora, você percebe que é da boca de cada um? Cada um. Pode ser que você tenha aí a sua esposa como seu talismã da fé, porque é ela que ora, ela que crê, e você pega carona, não é? Nas confissões dela. Mas deixa eu te dizer, é o fruto da boca de cada um. Vai ter coisas em Deus que você só vai experimentar por você mesmo. Aleluia. Quando você, não é, assumir o seu papel de semeador dessa palavra. Aleluia. Ele diz, e dos renovos dos seus lábios se fartará. Então, ele não está dizendo aqui só coisas boas que você vai se fartar. Quando você disser coisas boas, aí você se farta dessas coisas boas. O que sair daí? O que sair daí você vai ter em abundância. O que sair da sua boca é o que você vai ter em abundância. Amém?
Olha o que ele diz, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém. Aleluia. Você está o dia inteiro plantando coisas. O dia inteiro você está plantando. A questão é que tipo de semente você está plantando. Porque aquilo que você planta é aquilo que você vai receber como colheita. Amém? Amém. Muitas vezes as pessoas, elas oram, né, lá no Senhor, no seu momento devocional, é uma bênção. Senhor, eu posso tudo. Senhor, agora vai, eu sou mais do que vencedor. Mas saiu daquele momento de oração, ai, eu não sei se vai dar. Ai, agora eu não sei. Ai, eu não sei. Sabe que eu não sei não deveria fazer parte do seu vocabulário? Eu não sei o que fazer. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Você sabe o que fazer. Você pode não saber aqui na sua mente natural, mas você tem dentro de você o Espírito Santo, querido, que é o Espírito de sabedoria. Você tem a sabedoria de Deus para lidar com todos os assuntos da sua vida. Você sabe o que fazer. Você só tem preguiça de ir buscar. Eita, Jesus. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Ele diz, há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Olha o que ele está dizendo, querido, que tem a boca de pessoas, não é? A língua de pessoas, ela é tão afiada que é como a ponta de espadas. Que tipo de palavra tem saído da sua boca, querido? Quem é que você tem cutucado quando você abre a sua boca? Que tipo de objeto tem saído da sua boca? Deveria ser para abençoar e não para amaldiçoar. Sabe, tem gente que fala tão errado, e eu não estou falando de gente do mundo, não, porque isso aí a gente nem considera, porque mundo é mundo, pecador peca, amém? Eu estou falando de gente de contexto de igreja, estou falando é com você mesmo que está aqui dentro. Ai, mas fulano deveria estar aqui hoje, não, é você mesmo. Amém? Menino, fulano deveria ter ouvido essa mensagem. Não, é você que está aqui. Amém? Então, eu estou falando de pessoas de contexto de igreja. Não é que falam de uma forma, sabe, tão fora da palavra, que a sua língua passa a ser objeto do diabo. E você não deveria ser assim, querido. Nada em você deveria ser objeto do diabo. Amém? A sua boca é para abençoar. A sua boca, a sua língua é para dizer o que a palavra de Deus diz, é para falar coisas a respeito do reino. Então ele fala que tem palavras de pessoas que são como pontas de espada. Já pensou que situação, uma ponta de espada, uma coisa desconfortante, não é? De você estar ali sempre, não é? Trazendo a espada sobre alguém. Mas a Bíblia fala também que a língua do sábio é saúde. Amém? E você pode se tornar sábio. Amém? Olha o que diz Provérbios 13, 2. Provérbios 13, capítulo 13, versículo 2, ele diz, do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Então ele fala, o fruto da boca de cada um comerá o bem, do fruto, né, da boca de cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Sabe que tem muito crente prevaricando na forma como fala, prevaricando porque não procura conhecer a respeito da palavra de Deus e dizer o que a palavra de Deus diz. Prevaricar, sabe, é você deixar, protelar, deixar, sabe, eu sei, Deus tem um plano para a minha vida, mas depois eu vejo isso. Depois eu procuro a vontade de Deus sobre isso. Eu vou tentar do meu jeito, mas depois eu procuro para ver se, né, se não der certo assim, aí eu procuro Deus, aí eu procuro a forma dele. E sabe, queridos, Deus não projetou e não criou você para você andar, entendeu, com o seu próprio nariz. Amém? Deus planejou você para viver dependente dele. Amém? Você só presta sendo dependente dele. Não viu Adão, no momento que foi ser independente, caiu.
Amém? Então, em nós, amados, em nós mesmos, nós não temos a capacidade de operar dentro do reino de Deus, com essa capacidade que Deus tem para a nossa vida. Então, nós precisamos ser dependentes da palavra, nós precisamos colocar a palavra de Deus nos nossos lábios. Mas, Shirla, eu não sei o que a palavra de Deus diz a respeito do meu assunto, a respeito, sabe, da minha situação. Bem, nós oferecemos um bom lugar para você aprender sobre a palavra, chamado Centro de Treinamento Bíblico Rema. E como eu falei para os alunos, não é? Rema, queridos, quando você termina, não significa que terminou o seu tempo de estudo da palavra. Pelo contrário. Agora que você vai se ater ao estudo, agora que você vai disciplinar o seu tempo, não é? Vai começar a remoer as coisas e as verdades que você já ouviu ao longo de 2 anos. Amém? Sabe, fazer o rema, queridos, não significa que você vai agora, não é? Aposentar-se dos seus estudos, muito pelo contrário. Amém? Deus te chama para uma vida de estudo da palavra. Deus te chama para uma vida de conhecimento. Quanto mais você conhece a respeito da palavra de Deus, querido, mais você pode, não é, andar naquilo que Deus tem para a sua vida. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 6. Abra lá comigo. Mateus capítulo 6. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui em cima, por favor. E quando vocês chegarem, já comece a tocar alguma coisa para mim. De preferência, nada ensaiado, por inspiração. Mateus capítulo 6, versículo 31. Não é que eu estou acabando, não. Isso é só psicológico, entendeu? Para você pensar que eu estou acabando, tá bom? Olha só o que diz Mateus capítulo 6, versículo 31. Jesus dizendo, não andeis, pois, ansiosos, dizendo. Olha o que Jesus diz. Não ande ansioso, dizendo. Ou seja, aquilo que você diz, localiza se você anda em ansiedade ou não. Aquilo que você anda dizendo, localiza onde é que está a sua fé. Localiza se você está ansioso, se você está inquieto, se você está ocupado. Amém? Ele diz, não andeis, pois, inquietos, ansiosos, dizendo, que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios perguntam. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, busque primeiro a forma como Deus faz as coisas. Busque o modo de operação de Deus. Busque como é que Deus opera. E Ele já nos disse como Ele opera. Ele disse, o reino de Deus é como um homem que lança a semente, vai trabalhar, e a semente ela cresce, ela brota, ele não sabe como. Mas ele vai desfrutar da colheita dessa semente. Amém, queridos? Então ele diz, busque primeiro o reino de Deus, a forma como Deus faz as coisas e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus disse, olha, você não ande por aí dizendo, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou pagar o IPVA, como é que eu vou pagar o IPTU, como é que eu vou pagar o leite das crianças, como é que eu vou comprar aquele vestido, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou... Jesus diz, ei! Quem anda perguntando isso são os gentios. É gente que não tem aliança com Deus. É gente que não sabe de onde vem a provisão. É gente que não tem um pai como você tem. É gente que não tem revelação da palavra e conhecimento da palavra como você tem. Amém, querido? Ele está dizendo, não ande ansioso dizendo, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer. Ai, não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou... Jesus diz, para tudo. Porque esse tipo de pergunta quem faz é ímpio. Ele disse, o vosso Pai certamente já sabe do que você precisa. Oh, aleluia. Ele já sabe do que você precisa. Sabe uma das definições da palavra Jeová Jireh? Jeová Jireh significa que Deus vê e provê. Aleluia. Então ele está dizendo, ei, o vosso Pai Celestial, Ele já sabe do que você precisa. Ele diz, faça uma coisa.
Busque primeiro a forma de operação de Deus. Busque como é que Ele faz as coisas. Como é que Deus faz as coisas? Plantando, semente crescendo e você recebendo colheita. Esse é o processo, querido, de tudo que acontece na nossa vida. Plantando, crescendo a semente e colheita. A Bíblia fala, enquanto essa terra durar, haverá tempo de plantar e tempo de colher. Aleluia! Então, pode ser que para alguns de vocês, você está pensando, puxa, eu queria estar já no meu tempo de colheita. Mas você tem plantado? Porque você não pode esperar uma colheita de uma plantação que você não fez. Um agricultor, ele não é doido de chegar lá no campo e dizer, já deu tempo do milho crescer, o milho não cresceu, sendo que ele não colocou milho lá. Amém? E sabe, muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós queremos a colheita, mas nós não plantamos a semente. E nessa noite Deus está dando para você uma chance de você começar a plantar a semente. Pode ser que você tenha plantado sementes erradas, sementes que têm dado colheitas erradas para a tua vida, mas hoje você pode inverter isso. Hoje você pode mudar isso. Amém? Mas Sheila, como é que eu faço? Passei a vida inteira falando coisas negativas. Passei a vida inteira falando como uma espada afiada. E agora? É só se arrepender, querido. Amém? É só dizer, Senhor, me arrependo de toda palavra torpe, de toda palavra sem conhecimento, sem noção, que eu proferi a respeito da minha vida, do meu marido, da minha família, da minha situação. E a partir de hoje, eu vou plantar as sementes certas. A partir de hoje, eu vou procurar nesse saco de sementes que tem aqui, para eu plantar as sementes certas. Amém? Agora mesmo eu estou encerrando, é de verdade. Quando você planta alguma coisa lá no quintal da sua casa, porque eu não quero que você pense em grandes agricultores, né? Porque o processo da semente é o mesmo, lá no seu quintal ou num vasto campo grande. Quando você planta lá, vamos supor, a semente, não é? De uma flor, de uma planta, ou de uma árvore que você quer comer de algum fruto. Você planta, aí no outro dia você chega e você vê lá uns passarinhos picando a terra, procurando a semente. O que é que você faz? Você vai dizer, ai, Deus opera de formas misteriosas. Eu plantei a semente, como Ele mandou eu plantar. Mas agora, olha, esse passarinho está vindo aqui, está acabando com a minha semente, acabando com a minha plantação. Imagina aí você na roça e uns porcos, né, entrando, quebrando lá a cerca e fuçando aquilo que você plantou. Você vai sentar parado lá e vai dizer, deve ser assim mesmo, deve ser a vontade de Deus que esses porcos venham aqui, justamente na minha semente, e fuce aqui e acabe com tudo. É assim a sua reação? Não. Quando você vê porcos entrando para fuçar a terra que você plantou, ou que você vê passarinhos entrando lá e bicando aquilo que você plantou, o que você vai fazer? Você vai enxotar. Você vai dizer, ei, sai daqui, show! Não é isso? Sabe, Jesus aqui nessa parábola de Marcos 4, ele assemelha Satanás aos pássaros, às aves do céu, que vêm tentando roubar a semente que foi plantada. Então esse passarinho que vem muitas vezes bicando na terra, tentando tirar e roubar a semente que você plantou na terra, deixa eu te dizer, é o diabo tentando tirar essa semente da terra. Porque ele sabe, se a semente cai na terra, ela vai crescer. Ele sabe que não tem outro resultado, querido. Então o que ele vai fazer? O diabo vai tentar de tudo, de roubar a semente de você. Amém? E na forma natural, quando você vê um passarinho lá picando a terra, você vai enxotar. Ei, para! Oh, sai daqui! Como
Como é que a gente faz isso no reino espiritual? Louvor. Louvor enxota o diabo. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite. Oh, aleluia. Eu vou te dar uma oportunidade para enxotar o diabo agora. Amém? Porque Deus tem te dado promessas. Você tem plantado já algumas sementes. E talvez você não tenha tido nem visto o resultado desejado. E pode ser que nesse exato momento tem pássaros picando, tentando tirar da terra aquilo que você plantou. Amém? E o nosso louvor enxota o cão, como a gente diz lá na Paraíba. O nosso louvor, querido, sabe, faz com que o diabo saia da nossa semente. Pare de operar na nossa mente, porque a incredulidade vem para a sua mente, ela não desce para o seu coração se não passa pela sua boca. A incredulidade só pode descer no seu coração se passar pela sua boca. Amém? Então não deixa a incredulidade que o diabo lança na tua mente ser produzido em sementes pelas suas palavras. Mas ao invés disso, você louva a Deus. Você dá graças a Ele. Amém? A Bíblia fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tem alguém aqui que é cidade de Deus? Aleluia! Aleluia! Você, todos nós juntos, nós somos a cidade de Deus. Sabe por quê? Porque cada um aqui é morada. Várias moradas juntas se tornam uma cidade. Amém? Então existe um rio da parte de Deus que vem para a nossa vida e que nos alegra, que nos coloca para cima. Aleluia. Isaías 12:3 diz que nós iríamos tirar as águas da salvação com alegria. Tem água aí dentro, querido. A salvação não é aquilo que você precisa, o socorro de Deus para a sua vida está aí dentro. Como é que você tira isso? Como é que você traz isso para a superfície? Através da alegria. Amém? Eu queria pedir o pessoal para cantar aquela primeira música que a gente cantou, O Rio de Deus. Amém? E enquanto isso eu vou te dar uma oportunidade para enxotar o diabo. Amém? Enxote ele das áreas da sua vida que ele está tentando roubar a palavra de você. Existe um rio onde a bondade flui a uma fonte. No meu interior um oceano onde não há mais medo e vem subindo, subindo. Há um mover no meu interior, vem transbordando no coração de Deus, onda dos céus caindo sobre nós e vem subindo, subindo. Explodirá, inundará e já começou, podemos fluir. Explodirá, inundará, já começou, podemos fluir. A vida vem nesse rio, a vida vem nesse rio, a vida vem nesse rio, a vida vem nesse rio. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. Situações inusitadas precisam de reações inusitadas. Amém? Tem coisa, querido, tem coisa que não vai romper de você dizendo, tem um rio. Amém. Aleluia. Você entende? Tem momento que você precisa romper com coisas, extravasar com coisas. Amém? Existem algumas amarras aqui do diabo tentando impedir avanços na sua vida. E você não pode reagir, amém, aleluia, glória a Deus. Não, é enxotar mesmo. É dizer, ei, parou, acabou, não mais.
aqui não. Aleluia. Então, se você precisa se esticar aí, amém? Fala pro seu vizinho, vizinho, desculpa aí, mas agora o negócio é sério. Amém? Minha alegria é coisa séria. Porque a minha alegria, aleluia, é a força do Senhor. Oh, aleluia. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos enxotar. Vamos expulsar o inimigo do nosso quintal. As mentiras que ele tem dito para você. Que você não vai conseguir. Que você não vai conseguir. Ei! Aleluia! Aleluia! Existe um rio onde a bondade flui a uma fonte. No meu interior um oceano onde não há mais medo. E vem subindo, subindo. Ao mover no meio do seu interior. Vem transbordando do coração de Deus, ondas dos céus caindo sobre nós. E vem subindo, subindo. Vai subir, vai subir. E explodirá, inundará. Já começou, podemos fluir. Explodirá, inundará. Já começou, podemos fluir. A vida vem nesse rio. Tem vida. A vida vem nesse rio. Vida de Deus. A vida vem nesse rio. A vida vem nesse rio. Existe um rio onde a bondade flui a uma fonte. No meu interior um oceano onde não há mais medo. E vem subindo, subindo. Ao mover no meu interior vem transbordando do coração de Deus, ondas dos céus caindo sobre nós. E vem subindo, subindo. Vai subir, vai subir. Se prepara. Explodirá, inundará. Já começou, podemos fluir. Explodirá, inundará. E já começou. Segura aí. Podemos Segura aí. fluir. Explodirá. Inundará. Já começou. Segura aí. Podemos fluir. Segura aí. Explodirá, inundará. Já começou. Mais uma vez. Podemos Você fluir. pode. Explodirá, inundará. Já começou. Já começou. Podemos mais uma vez. Explodirá, inundará. Já começou. Podemos. A vida vem nesse rio. A vida vem nesse rio. Libere a alegria dentro de você, meu irmão. Esse rio tá dentro. E ele tem que fluir, explodir de dentro pra fora. Rio. A vida vem nesse rio. Ei, tem vida A dentro de vida você. vem nesse rio. Tem vida dentro de A você. vida vem nesse Galerinha, rio. tem vida. A vida vem nesse rio. A vida vem nesse rio. A vida vem nesse rio. A vida vem. Cadeias, Aleluia. cadeias cairão. É. Cativos livres são. Um rio em mim, fluindo em mim, fluindo a vida em mim. Nada vai nos parar, nada vai nos parar. Pra ti vamos, você pode dançar. O rio em nós, fluindo em nós. Ele tá fluindo, ele tá fluindo, ele tá fluindo. A vida vem nesse rio. A vida vem nesse rio. A
Deixa eu te dizer. Você pode estar pensando assim, meu Deus do céu, mas o que é isso? A Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas. Você está vendo? É fácil, querido. Você não precisa ter força em si mesmo para mover nada. É só entrar no rio. É só entrar no rio. Ei, é só deixar Deus fazer, querido. Amém. Aleluia. Então você pode estar pensando, meu Deus, que coisa louca é essa? É assim mesmo. É a loucura de Deus confundindo as coisas sábias desse mundo. Então, o tempo já acabou, mas eu vou dar 2 minutos agora para você. Amém? 2 minutos. E eu quero que você se regozije como nunca antes. Se você nunca dançou, esse é o seu momento. Se você nunca deixou extravasar, a hora é agora. Diga aí pro seu vizinho, vizinho, me largue. Me deixe, porque agora eu vou fluir. O que é que estamos fazendo? Estamos celebrando a semente que já foi plantada. A semente que já foi plantada. Sabe, os africanos, eles se alegram com a colheita. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está se alegrando, porque vem colheita grande na tua vida. Aleluia. Cadeias vão cair, cadeias cairão. Cadeias cairão. Cativos livres são. Um rio em mim, fluindo em mim. Você pode se alegrar, fluindo a vida em mim. Põe um sorriso no rosto, nada vai nos parar. Pra ti vamos dançar. O rio em mim, você, o rio em nós, fluindo em nós, fluindo a vida em nós. Libericante, a vida vem nesse rio. 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 Mais uma vez. A vida vem nesse rio. A vida vem nesse rio. Flua, meu irmão, flua no rio. A vida vem nesse rio. Enquanto você dança, receba a sua cura. Enquanto você dança, receba provisão. Receba rompimento, avanço, milagres, 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 rompimento, 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 rompimento. A vida vem nesse rio. Cativos livres são. Cativos livres são. Um rio em mim, fluindo em mim, fluindo a vida em mim. Nada vai nos parar. Declare isso, meu irmão. Pra ti vamos dançar. Se prepare pra dançar. O rio em nós, fluindo em nós, fluindo a vida em nós. A vida vem nesse rio. A vida vem nesse rio. A vida vem nesse rio. A vida vem, a vida vem, a vida vem. A vida vem nesse rio. 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 A igreja canta cadeias. Cadeias caem. E cativos. Cativos. O rio em mim, fluindo. Nada, nada vai nos parar. Pra ti vamos dançar. O rio em nós, fluindo em nós, fluindo a vida em nós. A vida
mão para o seu irmão. Une as mãos, use a mão. Dê a mão para o seu irmão. Oh, aleluia. A vida vem desses rios. A vida vem desse rio. Explodirá depois. Explodirá, inundará. Já começou, podemos fluir. Explodirá, inundará. Já começou, podemos fluir. A vida vem. Contagie o seu irmão, aleluia. A alegria do Senhor. A vida vem desse rio. Você pode dançar a liberdade. A vida vem. Aonde há o Espírito, a liberdade. Se alegre no Senhor, meu irmão. Deixa a vergonha de lado. A vida vem desse rio. Se alegre, aleluia. A vida vem desse rio. A vida vem desse rio. A vida vem desse rio. Só igreja, a vida vem. A vida vem. Todos nas palmas. A vida vem desse rio. A igreja toda celebre nas palmas. A vida vem desse rio. A vida vem. Coloque um sorriso no rosto, cante mais uma vez, se alegre. A vida vem desse rio. A vida vem, a vida vem, a vida vem. A vida vem desse rio. A vida vem. Pra terminar mais uma vez. A vida vem desse rio. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.